Boa tarde, pessoal. Entrei, mas saí e fui colocar aqui no microfone. Acho que fica melhor aqui com o meu microfone. Vamos lá. Deixa eu só terminar aqui de arrumar aqui meu computador. Arrumar aqui a tela. E aí eu já vou começar aqui. Porque eu sei que esse horário não é todo mundo que pode. Mas as lives sempre ficam gravadas para que todos possam assistir depois. Que é um horário que eu consigo me comprometer de estar aqui e fazer essa live aqui com vocês. Deixa eu arrumar aqui. Bom, pessoal. Oi, Cidinha. É a única que está aqui por enquanto. Não tem problema. Depois o pessoal assiste. Espero aí que posso contribuir com você aqui com seu conhecimento um pouquinho mais. Bom, então a live de hoje será sobre por que saber suplementar com vitaminas, minerais e hormônios os seus pacientes é essencial para que você tenha aí os melhores resultados aqui dentro da Hoff. Eu adoro sempre fazer analogias para que possa ficar mais fácil, para ficar mais esclarecedor, de uma forma simples, para que todo mundo possa entender e começar a praticar isso no dia a dia. Então, a analogia que eu adoro falar é sobre... acabei prestando atenção ali. É sobre essa analogia que eu gosto de fazer, é sobre um muro, uma casa, um jardim, com aqui a Hoff. Então, o que eu sempre digo é que quando nós vamos construir um muro, vamos construir uma casa, nós precisamos de bons materiais para que possa ser formada aquela casa. Ou seja, para nós fazermos um muro, nós precisamos de uma areia, de um tijolo, de um cimento de boa qualidade. Claro que fazer um muro com pegar qualquer areia que você vê, um cimentinho mais barato, um tijolo também, vai ser feito o muro? Vai ser construído aquele muro? Sim, ele vai ser construído. Porém, ele vai durar? Na primeira ventania, ele vai ficar em pé? Ele vai ter rachadura ou não? A sua casa, você construir a sua casa com um bom alicerce para com que essa casa não tenha rachaduras? Sim. E é a mesma coisa que acontece aqui. E no jardim também, eu adoro fazer a analogia do jardim. Você plantar uma árvore, plantar uma flor, ali em qualquer pedacinho de terra, essa plantinha, ela vai durar? Essa plantinha vai florir? A gente não sabe. Que a gente vai plantar, a gente vai. Agora, se ela vai sobreviver por muito tempo, nós não sabemos. É a mesma coisa que acontece aqui na Hoff. Fazer procedimentos, nós iremos fazer. Qualquer um faz procedimentos. Hoje em dia tem diversos profissionais fazendo diversos cursos e aí fazendo procedimento. Procedimentos todo mundo faz. E aí, o seu procedimento, ele vai ter um resultado duradouro? Ele vai ter aquele resultado? Se o seu paciente não tiver nutracêuticos, ele não terá resultados. Então, nós precisamos de nutrientes, precisamos de vitaminas, precisamos de minerais, precisamos de hormônios para que aquele colágeno seja formado, para que tenha uma rápida cicatrização, dependendo do procedimento que nós vamos fazer. Vamos fazer um microagulhamento, vamos fazer um peeling para melhorar. Nós precisamos que tenha uma rápida cicatrização. Então, se ele não tiver nutrientes, não vai ter isso. Ele também vai fazer com que tenha durabilidade os nossos procedimentos, porque vai ter substrato seu paciente. E hoje, infelizmente, a maioria das pessoas estão com déficit de vitaminas, minerais e hormônios. Isso é uma realidade, é o que eu pego no meu consultório praticamente que todos os meus pacientes, na hora que eu vejo os exames, todos eles têm deficiências de vitaminas, minerais e hormônios. Por quê? Devido a uma má alimentação, são
Tem muitas pessoas que já melhoraram a sua alimentação, porém tem outras que ainda estão naquele processo, tem outras que se enganam ali mesmo, do tipo, não toma refrigerante, mas toma energético, não tem explicação o porquê que faz isso. Então eu falo que a pessoa tem que dar um clique, né? Tem que dar aquele clique na cabeça e entender que não é somente sobre estética, é sobre saúde, e que não é uma dieta, a fulana, eu estou de dieta. Não, é um estilo de vida saudável. Então, hoje em dia, as pessoas ainda se alimentam mal, vivem estressadas. Nós, mulheres, hoje em dia, somos múltiplas funções, o que causa danos, porque nós queremos ser dona de casa, mãe, empresária, dentista, queremos ser tudo ao mesmo tempo, porque a mulherada hoje em dia está dessa maneira. E aí o que acontece? Não dorme bem, acaba se alimentando mal, e isso tudo vai gerando danos. E um desses danos é que não vai comer bem, então não tem como adquirir somente da alimentação todas essas vitaminas e minerais. Todos os nossos hormônios, eles são modificados, e não é que eles são modificados, eles vão ter nós vamos entrando na menopausa antes da hora. Nós, mulheres, vai ter uma deficiência de hormônios devido a todas essas alterações do dia a dia. E isso tudo altera os resultados. O sedentarismo, hoje em dia, ninguém tem tempo. Eu durmo muito tarde, aí eu não consigo acordar muito cedo para fazer academia. Na hora do almoço, aquele negócio todo, eu tenho que ficar com meus filhos, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não dá para fazer atividade física, não consigo. Então, sedentarismo. Qualquer pessoa que não faz atividade física é uma pessoa sedentária. Então, o sedentarismo entra. Anticoncepcional, mulherada aí que toma anticoncepcional, ou que coloca qualquer outro, por exemplo, um DIU, Mirena, ou outra maneira, mas que são hormônios. Isso tudo altera a produção dos nossos hormônios. E quando altera a produção dos nossos hormônios, tudo altera. E os resultados também vão ser alterados se você não normalizar isso, se você não equilibrar isso no seu paciente. E você pode, porque nós dentistas, somente dentistas e médicos que podem prescrever hormônios. Claro que diante de todos os exames em mãos, ali fazendo aquela modulação. Ninguém vai trabalhar com altas doses, fazendo outras coisas. Nós vamos estar trabalhando dentro aqui da odontologia. E aí o que acontece? Vem esses resultados. E os resultados dos exames, tudo alterado. Então, como que nós vamos começar a tratar um paciente, querer fazer um tratamento nele, se ele está ali oxidado, inflamado, glicado, falta vitamina, falta mineral, falta hormônio, falta todos esses nutrientes, não vai ter resultados. Isso é uma coisa assim que, sem sombra de dúvidas, eu garanto a vocês, se vocês não fizerem isso, se vocês não suplementarem os pacientes de vocês, todos os seus resultados serão inferiores. Eu falo e repito e repito e repito. É muito pobre tratar somente o out, tratar somente aqui a consequência do problema. A pessoa, o seu paciente, está procurando porque ela está insatisfeita com a estética dela. Mas se ela está insatisfeita com a estética, tem algo interno acontecendo com ela. E se você não agir ali na causa do problema, o seu resultado vai ser inferior, não vai ter durabilidade e às vezes nem vai ter resultado, né? O paciente vai voltar e aí? E aí você fica naquela e o paciente está totalmente inflamado. Eu já dei diversas vezes o exemplo do jardim. Então, primeiro de tudo, nós vamos ter que olhar essa inflamação, olhar essa glicação, olhar essa oxidação, inflamação, tudo. E aí sim nós vamos olhar as vitaminas, os minerais e hormônios, para que esse paciente tenha esses nutrientes. Eu adoro falar sobre esse exemplo, que isso saiu até na internet, de uma mulher que ela foi procurar um médico com diversas queixas, não era de estético. Tinha diversas queixas na vida dela, ela estava se sentindo muito mal, estava muito cansada, estava isso, estava aquilo, estava tudo aquilo. E naquela vida frenética louca. E aí o médico perguntou, ela não bebia água. Nessa vida louca, ela não bebia água.
E o que ele falou para ela? A única recomendação para ela de primeiro: vai e daqui a um mês você volta, só que todos os dias você vai tomar 3 litros de água. 3 litros. Coloque no celular, ande com a garrafinha, 3 litros de água. E a mulher voltou. E é incrível a foto do antes e depois dela, que ela apenas tomou água. Ela rejuvenesceu não sei quantos anos, porque ela estava ali totalmente desidratada. Então a pele dela estava com aquele aspecto de cansada, aquele aspecto envelhecida. E quando ela retorna, ela é outra mulher, aquela pele com viço. Então, isso que eu falo para vocês, a pele é simplesmente um reflexo do que está acontecendo por dentro. Então, a partir do momento que ela deu água para aquele organismo, a pele refletiu. A pele simplesmente iluminou, hidratou, melhorou tudo. E é muito lindo o relato dela dizendo que apenas ela bebeu água e ela rejuvenesceu tudo aquilo. Então, imaginem só, se a água fez tudo isso. Agora imagina você entrar ali com vitaminas, minerais, com os hormônios, entrar com anti-inflamatório, com estratégia, antioxidante, entrar com tudo isso. Qual vai ser o resultado da sua paciente? Sempre os melhores. E aí eu vou falar algumas relações de algumas vitaminas, de alguns minerais, dos hormônios, como que é importante você saber sobre isso para você ter os melhores resultados. Por exemplo, no complexo B. O complexo B, gente, quando eu falo em vitaminas, às vezes as pessoas não dão tanto valor nessa palavra vitamina. Quando eu falo, eu tomo vitamina, a gente já associa a vitamina com algo de imunidade, eu vou tomar vitamina ali para melhorar a minha imunidade, parece que eu estou ficando meio resfriada. Então, associa isso. Mas não, gente, o complexo B, ele tem uma importância, ele é essencial para diversas reações no nosso organismo, diversas reações. E eu vou falar alguma dessas vitaminas B do complexo B aqui em relação à ROF. Por exemplo, a B2. A B2, que é a riboflavina, dentre as diversas funções, eu vou falar só o que ela tem função aqui na ROF. Dentre as diversas funções que ela tem, ela é determinante para os processos oxidativos e ela elimina radicais livres. Olha aí, então ela combate a oxidação. Então, lá no começo, que a gente tem que combater a oxidação, inflamação, a riboflavina é uma. Então, quem tem a carência da vitamina D são aquelas pessoas que têm aquelas dermatites seborreias, que tem a pele descamando, não sabe por que está descamando. Então, ela tem essa deficiência da vitamina B2. Então, olha como que ela é importante. Depois nós temos a vitamina B3, a niacina ou a niacinamida. Dentre as diversas funções que ela tem, ela auxilia na produção dos hormônios sexuais, ou seja, a testosterona, a progesterona e os estrogênios. E nós já sabemos que os hormônios sexuais são fundamentais para produzir colágeno. Então, a B3, ela auxilia na produção dos hormônios. Ela também mantém a saúde da pele, da boca e dos olhos. Ela melhora o controle da diabetes. Falando em diabetes, você já associa com açúcar, já associa que essa pessoa está glicada. Então, olha como a vitamina B3 já vai ter um resultado no seu paciente. Olha como a B3 tem essa potência aqui dentro da ROF. E na deficiência dela, a pessoa também tem escamação, tem inflamação, tem erupções na pele. E vamos lembrar que ela é absorvida lá no intestino delgado. Então, quando nós prescrevemos, nós sempre vamos prescrever com cápsulas gastroresistentes e no flush, tá? Porque a B3, quando ela é prescrita, tem que ser o no flush, senão a pessoa fica vermelha. E também tem casos de pessoas que tá vermelha e não sabe por quê, e vai ver nos exames, está ali com excesso de uma vitamina B3. Então, toda vez que for prescrever a B3, ela é no flush, para não dar esse aspecto de vermelhão, e cápsulas gastroresistentes. Depois a vitamina B7, que é a biotina. Então, ela age ali na formação da derme. Ela é essencial ali para o processamento de proteínas, de carboidratos. Ela reduz os açúcares e gorduras, que é o que nós queremos em relação à pele. Falou em açúcar, falou em redução de açúcar,
é o que nós queremos, então, a biotina 10. Ela faz a manutenção das nossas unhas, dos nossos cabelos, então ela age ali na formação da derme. Então a B7 também, ela é ótima para prescrever para o seu paciente, vai te ajudar bastante. A B12, gente, a B12, se eu for falar da B12 aqui, tanto que a B12 ela é importante na nossa vida. Então, eu só vou falar aqui em relação à ROF, na estética. Ela é importante para a formação de DNA, ajuda no crescimento e desenvolvimento no corpo e da saúde da pele. Então, a B12 também ela auxilia aí na formação da nossa pele. Mas a B12, ela sim, tem diversas funções. Então, quando eu vejo um paciente com a B12 baixa, significa que tem muita coisa que não está acontecendo nessa pessoa. E aí, esse paciente tem diversos sintomas de doenças, claro, estou falando de doenças, diversos sintomas, e mal ele sabe que é uma deficiência da B12. Então, a B12 é outra que tem um papel importantíssimo na saúde, principalmente, e aí também tem um papel fundamental aqui na nossa derme. Agora, de outras vitaminas, sem ser do complexo B, a vitamina A, que ela é o retinol. Não sei se vocês sabem, mas aquele peeling de retinol nada mais é que uma alta concentração de vitamina A. Então, a vitamina A, a gente fala aí que é a vitamina da beleza. A vitamina A, ela também é importantíssima para a nossa pele, para a produção do nosso colágeno. Então, a vitamina A também é outra aliada aqui na ROF, porque ela também é antioxidante. Então, quando a gente fala que é antioxidante, show de bola, o paciente aí já vai ter um resultado melhor, porque tá tomando essas vitaminas antioxidantes. E a carência da vitamina A, ela pode deixar aquela pele manchada, áspera, com descamação, com ulceração. Então vejam só, você pega um paciente, está com aquela pele áspera, está com manchas, e aí você vai entrar ali com um procedimento, e você não vai repor essa vitamina A, fez aquele procedimento de imediato, vai ter aquele resultado, e depois vai voltar a mesma coisa. Se você não repor a vitamina A, vai voltar daquela mesma maneira. Vai voltar a descamar, vai voltar a manchar, vai voltar tudo isso. Porque a deficiência dessa vitamina causa isso. Então, você precisa suplementar também com a vitamina A, a sua paciente. A vitamina E. A vitamina E ela é outra importantíssima, ela é um potente antioxidante, a vitamina E. Ela é capaz de neutralizar os radicais livres, ou seja, ela neutraliza aquilo que nos oxida, são os radicais livres. E ela também previne o câncer de pele. Então, a vitamina E também está na relação aí do que eu prescrevo aos meus pacientes, que ela é um potente antioxidante. E o legal da vitamina E é que ela, uma forma mais ativa, não é que é uma forma mais ativa, uma forma melhor de você prescrever a vitamina E ao seu paciente é mix de tocoferóis, porque um mix de tocoferóis, porque a vitamina E, ele é um tocoferol. Se você coloca só vitamina E na prescrição, ele vai ser só o alfa-tocoferol, só o alfa. E aí, quando eu coloco esse mix de tocoferóis, porque esse mix ele é um composto das 4 diferentes formas de tocoferóis, que é o alfa, a delta, a gama e a beta. Então, tem esses 4 diferentes tocoferóis. Então, é super potente. Ao invés de você prescrever somente uma vitamina E, você vai agora prescrever um mix de tocoferóis, que ele é muito melhor a sua ação ainda. Depois nós temos a vitamina D, que ela também é um dos fatores lá, para a produção de colágeno, que nós precisamos lá de 5 fatores. A vitamina D entra lá na parte dos hormônios, que a vitamina D é considerada como hormônio, não uma vitamina, porque a vitamina D, ela mantém o nosso colágeno, mantém a nossa elastina, ela diminui as nossas rugas, as nossas flacidez, ela retarda o envelhecimento celular, porque ela previne o encurtamento telomeral.
os cromossomos, na pontinha do cromossomos nós temos os telômeros, e todas as vezes que esse telômero vai diminuindo é quando nós vamos envelhecendo. Então ela previne, a vitamina D ela previne que esses telômeros eles diminuam. Então ela previne o seu envelhecimento precoce. Então a vitamina D ela é show de bola para tudo também, gente. A vitamina D é algo assim que todo mundo tem que tomar, se tomar sol, se não tomar sol, vamos repor a vitamina D. E depois nós temos a vitamina C. A vitamina C, ela também é um antioxidante, ela age ali na síntese de colágeno, ela evita a peroxidação lipídica, ela é essencial na formação, ela é um dos nutracêuticos adjuvantes para a produção do colágeno, é a vitamina C. Eu sempre prescrevo ela à noite, porque ela é hidrossolúvel, e de uma maneira assim, ou um ácido ascórbico ou palmitato de ascorbila. São duas formas também mais biodisponíveis, mais ativas, mais potentes, que você pode aí prescrever para o seu paciente. Ah, eu não tomo nada, não quero tomar nada. Então toma vitamina D, uma vitamina C. Na verdade, assim, dá para fazer uma relação, né? Não toma nada. Tem tanta coisa maravilhosa que é difícil a gente colocar assim. Mas tem muitas pessoas que compram essa vitamina C aí em farmácia, efervescente, toma à noite. Beleza, tá show de bola. Não tá tomando nada, então toma isso. Então já é uma boa. E lembrando que todas as vezes que nós formos prescrever essas vitaminas, nós vamos sempre separá-las das hidrossolúveis das lipossolúveis. As lipossolúveis é a A, D, a K e a E. Então, todas as vezes a gente vai fazer uma formulinha só dessas vitaminas lipossolúveis e uma outra que é do complexo B e a vitamina C, que são hidrossolúveis. Então, é importante você separar essas vitaminas hidrossolúveis das lipossolúveis, tá? E depois os minerais. Então, tem aí também diversos minerais que é importante você prescrever para o seu paciente. Um mineral muito importante que todo mundo que entra no seu consultório já tem que sair com essa receitinha, que é o magnésio. Porque diferente das vitaminas, que as vitaminas nós encontramos nos alimentos, claro, que aí a pessoa não come e não adquire aquela vitamina, e às vezes tem que comer muito daquilo que não consegue para adquirir aquela quantidade ideal. Já o magnésio, ele não tem no nosso solo, então todo mundo precisa de magnésio. O magnésio também tem diversas funções aí no nosso organismo, ele é importantíssimo. E aqui também, para nós, ele é importantíssimo o magnésio. Então ele regula aí o cálcio, sódio, potássio nos tecidos, ele ativa todas as reações químicas do nosso organismo, ele é um mensageiro para a produção para a produção hormonal, então ele é um mensageiro para a produção hormonal, ele é responsável por mais de 350 funções bioquímicas no nosso organismo. Então pensa bem o tanto que um magnésio reflete na sua pele. Por quê? Porque vai refletir na sua vida, vai refletir no seu sono, vai refletir na qualidade da sua vida, consequentemente vai refletir na pele. Então magnésio, ó, saiu do seu consultório, magnésio é um que tem que ter. Ele dá aquela resiliência aos ossos, ele diminui a resistência insulínica e ele também é um anticoagulante. Então ele deixa aquele osso ali mais resiliente. Então para quem faz implantes, é importantíssimo para aquele osso não ficar friável, melhorar ali a qualidade óssea. Então para quem mexe com osso, o magnésio aí é importantíssimo. E existem vários tipos de magnésio, né? Vários tipos. E tem magnésios que são específicos para cada situação. Assim, por exemplo, o magnésio glicina, ele é um geralzão. Então, eu não sei nenhum magnésio. Magnésio glicina é um geralzão. Depois tem o dimalato, que ele é para as funções cardíacas e mitocondriais. Falou em mitocôndria, falou em saúde, falou em pele, mitocondriais. Dimalato. O treonato, ele é para nível neurológico, que também ajuda muito a pessoa, porque uma cabeça ali que não está funcionando direito, tudo reflete na nossa pele. Eu esqueci de pôr no silencioso. Então, o treonato é para nível neurológico e o ascorbato, ele é aqui. O magnésio ascorbato associado com a vitamina C, ele vai melhorar a imunidade e vai ajudar ainda mais na síntese de colágeno. Então, esse magnésio ascorbato, junto com aquela vitamina C ali, o palmitato de ascorbila,
você está só potencializando aquele efeito antioxidante. Então, uma super associação. E aí tem diversos outros, tem o magnésio glicilglutamina, tem o gluconato, o orotato, o aspartato, o citrato, então tem diversos magnésios. Então, o que eu faço? Quando o paciente tem diversas situações acontecendo com ele, e a minha primeira estratégia é entrar com aquelas estratégias anti-inflamatório, antioxidante e antiglicante, eu sempre coloco um magnésio ali geralzão, o glicina. Então, ele é um magnésio glicina. Então, depois, na volta, eu sempre falo, depois que a gente regula toda essa inflamação do nosso paciente, aí a gente consegue ser mais específico, consegue otimizar, consegue melhorar muitas coisas. Então, aí na segunda fórmula, na terceira, eu já entro aí com magnésio de malato, dependendo do que está. Então eu já entro. É um paciente que malha, que quer melhorar? Eu já entro com glicilglutamina. É um paciente que está com um problema de memória e tal? Já entro com treonato. Então, entendeu? Então eu consigo, e aí dependendo, claro, se o paciente chegou na primeira sessão e está tudo certo, eu já entro com esses aí, dependendo da queixa de cada um. Então magnésio sempre. Depois o zinco. O zinco também é outro, gente. O zinco ele tem aí um efeito anti-inflamatório, ele diminui a produção de sebo, ele tem um efeito antimicrobiano, ou seja, para quem tem acne. Se o paciente chegou com acne, você vai fazer um procedimento nele e não vai receitar um zinco? Não tem chance. Diminui a oleosidade dérmica, aumenta a atividade da vitamina D. Olha lá, nós precisamos da vitamina D, ela aumenta a atividade da vitamina D. E tem aquele famoso, né, que fala que otimiza o efeito do Botox. Tem alguns estudos, mas nós precisamos lembrar que o zinco está relacionado com ferro. Então, se você quer potencializar o seu efeito do seu Botox, só dar o zinco, só ele, não adianta. Você precisa saber o que está acontecendo, porque se ele está lá com uma ferritina baixa, o zinco, ele começa a fazer o papel do ferro. Então, se você suplementar o zinco, ele vai estar fazendo o papel do ferro. Então, você não vai estar otimizando o efeito do seu Botox. Tem outra enzima bem legal também, que depois eu falo que otimiza esse efeito do Botox. A sua deficiência, ela aumenta 45% na perda da massa óssea e pode alterar as estruturas tabaculares. Então, pensem bem, você irá fazer um implante e tem uma deficiência de zinco, seu paciente tem deficiência de zinco, tem deficiência de magnésio, olha o tanto que você precisa suplementar. O zinco, nós temos em alguns alimentos, mas também, a maioria dos meus pacientes que eu pego estão sempre com deficiência de zinco, deficiência de magnésio, então é outro que nós precisamos prescrever aos nossos pacientes. Temos também o silício dentro daquela produção do nosso colágeno, ele é lá o nutracêutico essencial para a produção do colágeno, é o silício, ele nós chamamos do mineral da beleza. Então ele faz essa restauração do equilíbrio ali entre cálcio e magnésio, ele faz a estabilização de estruturas do tecido corporal, membranas e paredes arteriais, ele auxilia na produção do colágeno, ele é essencial para a formação do colágeno. E também tem diversos tipos, né? A gente sempre prescreve ao nosso paciente o silício orgânico, mas ele pode ser quelado de diversas maneiras. Ele pode ser quelado em algas, ele pode ser quelado em maltodextrina, e ele também pode ser quelado em colina, que é o que eu mais uso, que é o Biosil ou Nutricolin. Então, é o silício orgânico quelado em colina, o Nutricolin. Então, o silício ele pode ser quelado aí nessas diversas formas. O quelado em algas, ele é o mais caro, né? Mas ele é excelente. E depois nós temos os hormônios, que eu adoro falar sobre os hormônios, que nós precisamos de hormônios para produzir os nossos colágenos, então nós precisamos ali saber como que o nosso paciente está, porque hoje em dia, tudo, que nem eu falei para vocês, tudo altera a produção do nosso colágeno. Então, precisamos de progesterona, precisamos dos estrogênios, precisamos da testosterona para que tenhamos aí os melhores resultados. Nós, mulheres, quando entramos na menopausa, nós temos uma perda de 30% de colágeno nos 5 primeiros anos. É muita coisa, né?
E a gente já começa a diminuir a produção lá com os 25 anos, já começa a diminuir a produção. Aí nós entramos na menopausa, ó, é naquela ladeira abaixo lá. E todas as mulheres que tomam anticoncepcionais já estão na menopausa e nem sabem, precocemente. Então, se você pega uma paciente que toma anticoncepcional, você agora já sabe que o resultado dela será inferior. Se você pega uma paciente que está na menopausa e não toma nada, não faz essa reposição, o resultado dela vai ser inferior. E nós podemos sim modular isso, equilibrar isso, que quando nós fazemos isso nas nossas pacientes mulheres que estão na menopausa, que estão ali um tempo já nessa menopausa, porque a menopausa, né, não falo só dos calorões, aquele ressecamento, muita coisa acontece. E quando entra com essa reposição, a vida dela muda, né? Eu já recebi esse relato aqui, nossa, doutora, a minha vida mudou. Agora eu me sinto viva. Olha, eu fiquei tão emocionada quando ela falou isso. E aí, quando você muda a vida da paciente, você acha que você não vai mudar o rosto dessa paciente, a pele dela, sem você fazer nada? Com certeza, você já vai estar melhorando. E aí, se você faz um procedimento, você vai ter um melhor resultado. E se você não faz nada, você só vai estar tratando aquilo ali e seu resultado vai ser inferior. A testosterona, como eu já falei, ela tem mais de 200 funções aí no nosso organismo. Ela não é só para libido, ela não é só um hormônio masculino. Nós mulheres precisamos. Aqui na parte da ROF, ela previne aquele encurtamento telomeral. Lembra que eu falei? Ou seja, ela previne aquele envelhecimento precoce. Ela favorece a osteointegração. Então, para quem faz implante, é muito bom. É bom também aqui para o nosso rosto. Otimiza o nosso metabolismo. E ele inibe os fatores pró-inflamatórios. O que nós queremos é uma testosterona. Estrogênios e a progesterona. Ela age aí, os estrogênios, que é estrona, estradiol e estriol, são os estrogênios, e a progesterona. Eles agem contra a osteoporose. Eles também têm uma ação anti-inflamatória. Lembra da nossa estratégia anti-inflamatória? Nós precisamos dessa ação. Ela tem aí uma ação antioxidante. Ela tem uma ação sobre a pele e os tecidos, esses estrogênios. E estabiliza os níveis de glicemia, ou seja, estabiliza os níveis de açúcar, ou seja, estabiliza ali aquela glicação no seu paciente. E tem já diversos estudos sobre isso em relação à pele. Então, tem estudos com a reposição desses estrogênios com essas mulheres que estão na menopausa e que demonstra ali o resultado é o aumento do colágeno, da espessura e da elasticidade térmica. Então, só de você repor estrogênios, você já está aumentando a espessura do colágeno, você já está melhorando aquela elasticidade térmica, ou seja, você está melhorando a ruga do seu paciente. E esses estrogênios, você pode fazer uso tópico a paciente passar no rosto, que inclusive isso é um trabalho do meu professor, que ele fez esse estudo e que teve grandes resultados quando passou topicamente no rosto, melhorando aquela flacidez da paciente. E além disso tudo, dos estrogênios, outros estudos falaram que teve benefícios nos reparos das lesões cutâneas, ou seja, você vai aí fazer um procedimento no seu paciente que vai causar ali uma lesão, né? Ela vai melhorar esse reparo dessa lesão. Então, esses hormônios são importantíssimos para que você tenha resultados, os melhores resultados. Então, eu não me canso e eu vou falar aqui várias vezes que é muito, muito pobre nós tratarmos somente o rosto do nosso paciente, tratar só ali, nós precisamos ir direto na causa, nós vamos ter uma melhora da qualidade da vida do nosso paciente. E eu falo assim, de tabela, nós melhoramos o rosto, a pele do nosso paciente. Então, é preciso sim suplementar os nossos pacientes com essas vitaminas, com esses minerais, com esses hormônios.
para que tenhamos esses melhores resultados. Então, aqui nessa live, eu já dei uma dica aí no que vocês podem já ir fazendo com os pacientes de vocês, essas coisas mais básicas, que vocês já vão ter melhoras aí significativas nos seus resultados aí da ROP. Tá bom? Deixa eu ver quanto tempo deu. Eu acho que deu, eu esqueci de colocar o reloginho aqui, mas acho que já deu aqui. Deixa eu perguntar aqui. Sim, eu indico aqui em Campo Grande, tem a Farmalab, tem outras farmácias. Eu adoro a Farmalab, porque a Farmalab ela é uma farmácia que tem essa visão integrativa. Então, todas as vezes que eu prescrevo, ela tem sempre todos os ativos, porque às vezes acontece de eu prescrever e a pessoa vai em outra farmácia, não é algo que eu falo para ela realmente naquela farmácia, vai em outra farmácia e aí volta, eu não tenho tal coisa, eu não tenho tal coisa. E a Farmalab, ela é uma farmácia integrativa, ela tem essa visão. E eles dão um suporte muito legal. Quando você fala que você está trabalhando nessa área, o pessoal vem no seu consultório, te dá umas dicas de mais bio disponível. Por exemplo, esse complexo B é interessantíssimo você receitar em pastilhas de alta absorção, de alta compressão. São pastilhinhas que a pessoa toma porque a nossa mucosa ela absorve muito mais rápido e muito melhor. Então você toma, coloca essas pastilhas de compressão, já absorve ali naquela hora. Então ela fala isso, ela te dá algumas dicas de como você, às vezes você conversa com ela, eu tô com um paciente assim, tem alguma dúvida, a Farmalab ela tá nessa linha, então ela vai entender do que você está falando e vai te ajudar aí em várias formas que você pode estar ajudando aos seus pacientes. Não sei de outras farmácias aqui, com certeza deve ter, mas é que a Farmalab, eu tenho um contato dela aqui em Campo Grande, adoro. Bom, gente, é isso, eu acho que deu. Quinta-feira que vem temos outra live. Acredito que eu farei uma live sobre a menopausa, já que estou falando de hormônios, o que nós podemos prescrever aí às nossas pacientes, não só os hormônios, mas outras coisinhas para ajudá-las e para que nós tenhamos aqui os melhores resultados. Porque, olha, nas pacientes que eu peguei, a maioria, elas não fazem a reposição hormonal e estão na menopausa. E as que não estão, tomam não, tem o Dilmirena. Tem bastante paciente que tem o Dilmirena. Então é hormônio aí, então a gente já sabe. Tendo hormônio, tá com Dilmirena, a gente já sabe aí que você tá na menopausa precocemente. Vamos pôr um Dil de cobre? Melhor. Ou usar camisinha, gente. Menos hormônio, gente, menos hormônio. Tira essas coisas aí da vida de vocês, que vão tá fazendo um bem grande aí na vida de vocês, tá? Beijinhos.